Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada. Bom dia, doutora. Bom dia, Luiz. Bom dia, caros ouvintes. Estamos aí mais uma semana para a gente continuar a estudar o que eu chamo de a questão espiritual dos animais, né? Espero que tenham tido uma boa semana, viu? Sim, maravilhosa, graças a Deus. Doutora Ivênia, só está onde, doutora Ivênia? Eu estou no planeta Terra, estou no Ocidente, na América Latina, um país continental chamado Brasil. Ainda, né? Ainda. Estou na região centro-sul, né? No estado de São Paulo, cidade Jaboticabal. Sabe que me lembrou agora do seu Flávio. O Flávio gostava de pouca política, né? Nossa Senhora! Olha, meus amigos, eu já contei para vocês as minhas agruras, né? Entre as minhas agruras, eu tenho que registrar, toda vez que essa criatura ia na minha casa, que eu contratei como técnico, né? Para gravar as minhas palestras, primeiro ele falava assim, bem, que horas mesmo é a hora do lanche para marcar a gravação da palestra na hora do lanche. Aí eu fazia um lanchinho para ele, para o Rafael, filho dele. Bom, chegava lá, ele entalava de conversa com meu marido, que era louco para conversar, e ficavam os dois lá. Ele falando. Senhora, ele falava, bem, que hora é o café? Porque ele já sabia que eu ia chegar para tomar café. Mas nós chegávamos lá, ainda no contando a senhora, ainda tinha um papo de política. Um papo, olha, eu vou te contar, viu? Ficava naquele conversinho lá, política, futebol, e eu falava, Luiz, vamos trabalhar? Ah, já vai. E mais um café, e mais conversei, e eu ficava lá esperando. Quando não era política, era o Parmeira. Parmeira, Doutor, palestra, sim. Palestra. Cadê o caderninho? O que tem aí? De tema... Caderninho tem aqui, meu filho, aqui, ó. Tema para hoje, doutor Ivênia. Aqui está escrito assim, para o dia 7, continuar as perguntas das entrevistas a partir da pergunta 6. Qual que seria? Então é assim, meus amigos. Perguntas e respostas, o tema. Perguntas e respostas, é assim. Nos últimos 15 dias, eu fiz 2 entrevistas. Foram muito boas. Uma foi na Federação Espírita do Estado de São Paulo, outra foi com um amigo meu lá de São José dos Campos, um promotor de justiça, o Dr. Laerte Levay. Foi o primeiro jurista aqui no Brasil que escreveu um livro sobre o direito dos animais e o nosso direito sobre eles, né? Então, eu falei, nossa, quanta pergunta interessante, algumas que o pessoal sempre faz quando eu termino palestra ou alguma coisa, né, ou alguma participação. Então, eu falei, olha, eu vou retomar essas perguntas e comentar com os ouvintes, tanto da Rádio Boa Nova quanto os ouvintes da Web Rádio Fraternidade, né? Aliás, desculpa, da Família Web Rádio. Bom, então, nós no programa passado, a gente viu algumas questões que foram, assim, as mais comuns. Por exemplo, os animais têm alma? Nossa, isso aí eu já estou careca de saber e de falar para vocês e tudo, né? E foi falado na televisão essa semana, viu? Os animais têm alma. Isso. E depois, como a doutrina espírita explica a existência da alma dos animais? Ora, da mesma maneira que explica a existência da alma humana, né? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A construção de um corpo vivo é uma coisa assim misteriosa. Então, ela não tem possibilidade estatística de ser fruto do acaso. E quem organiza o ser, primeiro quem nos criou enquanto espíritos, nós e os animais, foi Deus, o mesmo Pai, né? E segundo, é o espírito de cada um de nós, inclusive o espírito dos animais, que rege, que faz a orientação de todo o procedimento das células do corpo e tal. Depois,
eu respondi a pergunta que me fizeram: qual a diferença entre a alma dos animais e a alma humana? É só de nível, porque a essência é exatamente a mesma, né? E se os animais seguem um processo evolutivo semelhante ao nosso pela reencarnação? Sim, os animais também reencarnam e também progridem por esse processo reencarnatório, né? Bom, então, a última pergunta do programa anterior foi como entender a necessidade do homem se alimentar na carne dos animais. Então, eu disse, olha, não há necessidade do ser humano se alimentar da carne dos animais. Já vista a população da Índia, por exemplo, que grande parte da população é vegetariana há séculos, né? Eles vivem muito bem, desde que se alimentem adequadamente, né? Eu, por exemplo, sou vegetariana, então eu tomo cuidado de manter o meu nível de ferro alto, de B12 e de ômega 3. Então, hoje nós vamos ver aqui, eu vou virar a página para a gente continuar as questões que eu respondi nessa entrevista da FESP. A senhora vira a página e eu vou agradecer os ouvintes hoje, que a audiência está... É bom o frio, sabe por quê, doutor Ivênio? O pessoal fica ouvindo rádio no frio, né? É bom, né? Então a audiência aumentou, está muito grande a audiência aqui nossa em São Paulo. Gente, não sai daí não, se alguém atender o celular, volta de novo que a doutora Ivênia, hoje o programa é excelente, né, doutora Ivênia? Essas coisas são, nossa. A doutora Ivênia tem um conhecimento maravilhoso aí, 40 anos de professora. 40 anos de atividade na USP, na Universidade de São Paulo. Então, fiquem aí. Doutora Ivênia tomou água, tirou a folha, e o que nós temos agora, então? Então, a próxima pergunta aqui da entrevista é assim, e é uma pergunta que vocês sempre me fazem, né? O público sempre me faz. O que acontece com os animais depois que morrem? Você tem ideia, Luiz, do que acontece com o seu cachorrinho aí? Você já teve cachorro que morreu, não teve? Já. Não? Já tive vários. O que você acha que aconteceu com o espiritinho dele? Doutor Ivênia, eu não vou falar porque eu vou chutar, eu não quero. O que você gostaria que tivesse acontecido com ele? O espírito dele? Que ele estivesse num lugar em paz, né? E estivesse num lugar tranquilo e do lado de pessoas, né, assim como minhas do passado. Entendeu? Isso mesmo. Olha, o que o Luiz falou, eu não sei, acho que ele anda estudando escondido, porque vocês perceberam que primeiro ele não respondia nenhuma pergunta, respondia tudo errado, agora ele está respondendo tudo certinho. Eu estou aprendendo com a senhora, né? Eu acho que ele está com o professor particular, viu? Olha, meus amigos, no Livro dos Espíritos, na questão 600, e também no Livro dos Médiuns, na questão 283, existe uma frase assim: o princípio espiritual que anima o corpo de um animal, quando esse corpo morre, esse princípio é imediatamente utilizado para reanimar outros seres. Com isso, a gente entende que, então, não tem figura animal no plano espiritual, não tem a chamada erraticidade. Aliás, as duas questões falam assim: por isso é que no plano espiritual não existem espíritos de animais, mas apenas espíritos humanos. Olha, eu coloco isso no meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, eu coloquei isso como questão. O que é questão? Se você for no dicionário, questão quer dizer matéria em discussão. Matéria em discussão é aquela que ainda se está discutindo, a gente não tem resposta definitiva, a gente não se sabe exatamente. Por quê que isso acontece em relação a essa pergunta e a outras? Quando a gente fala em animais, a gente está falando de que animal? Porque existe desde aranha, outros insetos, existem cobras, lagartos, aves, existem mamíferos, ser humano,
primatas não humanos, que também são muito inteligentes. De que animal nós estamos falando, não é? Então, é assim, é possível que exista uma norma geral, mas deve ter exceções ou outro modo para algumas espécies. Por exemplo, eu digo no livro, a obra espírita toda, desde a codificação, revista espírita e livros de André Luiz e de Emmanuel, estão repletos de narrativas de animais no plano espiritual. Por exemplo, eu não sei se quem está me ouvindo já leu aquele livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. Nesse livro, ele fala assim, ele relata vários acontecimentos dele como doutrinador em sessão de desobsessão. E nesse livro ele fala assim, quando ele consegue trazer o chefe de falanges obsessivas para o trabalho mediúnico, para dentro da sessão de desobsessão, olha o que ele diz, meus amigos, quase sempre esses líderes de obsessores vêm montados em animais. Nossa, eu fiquei alucinada quando eu li isso no livro dele, que eu vou repetir, o nome é Diálogo com as Sombras. Aí eu fiquei pensando, sem uma resposta, mas eu tive a oportunidade de encontrar com ele, com o Hermínio Miranda, aqui em São Paulo, não, eu estou em Jabuticabal, lá em São Paulo, quando ele veio fazer uma palestra lá, a convite da doutora Marlene Nobre. Ele terminou a palestra, eu estava por ali junto com a doutora Marlene, e falei, olha, o senhor me dá licença, eu gostaria de comentar um assunto com o senhor. Pois não, Evênia. Eu disse, olha, no seu livro de Diálogo com as Sombras, o senhor diz que quando consegue trazer para o trabalho mediúnico chefe de falanges obsessoras, quase sempre eles aparecem montados em animais. Eu falei, então eu quero perguntar para o senhor, que animais são esses? Qual é a essência desses animais? Aí ele falou assim, Vênia, eu não sei, mas são animais, são figuras de animais. Aí a gente ficou conversando, aventamos 3 possibilidades. Primeiro, é mesmo o perispírito de um animal, geralmente ou é na forma de um cavalo ou de um boi. Então, esse espírito está subjugado pelo obsessor. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, pode ser uma forma pensamento, porque na obra espírita de base da codificação, naquele capítulo do Mundo Invisível, está escrito assim, a mente humana ela é capaz de plasmar formas, manipulando, entre aspas, o fluido cósmico universal. Assim, continua o texto, o avaro, o avarento, ele formará formas, pensamento de moedas. O artesão plasmará o seu tear. E o homem do campo plasmará o seu arado e os seus bois. Ou seja, é um pensamento que se materializa com formas. Então, é a segunda possibilidade. A terceira é de que sejam espíritos humanos transvestidos com atributos animais. Quem já leu o livro Libertação, de André Luiz, vai se lembrar da passagem da loba. Alguém lembra dessa passagem da loba? Foi assim. Esse livro narra a história de Gregório e Margarida. Eles eram apaixonados, tiveram um afeto muito intenso no passado. Ele está desencarnado e ela encarnada. Mas ele sente muita falta dela. Ela já é um espírito mais evoluído e ele é bem atrasadinho. Ele está nessa faixa de ser líder de um enorme grupo de obsessores. Então,
ele tem um poder magnético, hipnótico muito grande. Imagina a hora que esse cara estiver trabalhando para o bem, hein? Que maravilha que vai ser, né? Bom, então ele está lá no umbral e ele está, assim, como que num tribunal, julgando as pessoas que chegam desencarnadas. Chega uma mulher e o perispírito dela está com várias manchas de débitos morais. Por quê? Ela havia determinado a morte de 4 filhinhos. Certamente, eu estou pensando que pode ser por aborto. E também tramou a morte o assassinato do marido. Quer dizer, ela estava com tudo quanto era dívida moral, né? Porque matar outra pessoa ou matar um animal é um débito muito grande. Bom, o Gregório, então, vendo essas manchas no perispírito dela, começou a desancar com ela. Falou: você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. E, hipnoticamente, ele vai enviando para a mente dela a sugestão de que ela não merece a forma humana, que ela não passa de uma loba. O que acontece, então, meus amigos? Como ela é um espírito endividado, pelo complexo de culpa, ela aceita a sugestão dele. E ela mesma, aceitando a sugestão dele, no subconsciente dela, ela fica falando: eu sei que eu errei, eu sou muito coisa mesmo, eu não passo de uma loba, e vai se transformando a forma humana dela com atributos de loba. Então, ela assume a figura de um lobo, de uma loba. Então, outra lição que sai disso é o seguinte: olha, que ninguém modifica ninguém. Então, assim, o caso do Gregório, ele envia uma sugestão hipnótica para a mente dela. Ela aceita ou não? Ela aceitou. Ela aceitando a sugestão dele, ela mesma transforma o perispírito dela. Vocês perceberam? Tudo é assim na vida, meus amigos. Então, se eu chego para o Luiz e falo assim: ô Luiz, espera aí, olha, você podia, eu acho que na sua vida você podia isso, você podia aquilo, eu começo a me intrometer na vida dele. E começo a dar-lhe alguns conselhos ou sugestões. Ele tem 2 opções. Quais são? Ou aceitar o que eu estou sugerindo para ele, ou não. Não é verdade? Então, é assim: tudo de bom ou de ruim que alguém nos oferece, como sugestão, ou como conselho, ou como ordem, nós temos 2 opções: aceitar ou não, né? Às vezes nós somos pressionados pelas circunstâncias para aceitar. Por exemplo, eu estou vendo uma série na televisão, então o rapaz ele é apaixonado por uma mocinha que também é apaixonada por ele. Só que ele é rico e a menina é pobre. A mãe, quando vê que ele está apaixonadinho pela pobrezinha, ele obriga o rapaz a brigar com a moça, a terminar o namoro com a moça, porque senão ele sabe de uma coisa lá da mãe, da coisa da família, ela irá à polícia denunciar toda a família. Então ele, para proteger a namorada e a família da namorada, ele termina com ela, assim, não diz a razão, porque também ele precisa preservar a figura da mãe dele. Então, é assim, ele não quer terminar com a menina porque ele gosta dela, mas ele é pressionado por algumas situações. Isso às vezes acontece na vida da gente, né? Da gente escolher o que não quer e aceita fazer aquilo porque nós temos, na chamada relação custo-benefício, às vezes a balança pende para um lado ou pende para o outro, né? Mas quase sempre nós temos liberdade de escolher o que nós queremos ou não. Bom, então, meus amigos, o fato de existir figuras espirituais no plano espiritual, então nós não temos resposta pronta. Existem, na minha leitura, 3 possibilidades. Vou repetir: ou é o perispírito do animal mesmo, ou forma pensamento, ou é perispírito humano transvestido com atributos de figuras animais, como é o caso da loba, nesse livro Libertação, de André Luiz, né? Bom,
Então, meus amigos, também, toda a literatura espírita tem outros casos além da Casa da Loba. Por exemplo, olha, nesse livro mesmo, Libertação, quando o mentor Gúbio e André Luiz querem ajudar a Margarida e querem ajudar o Gregório, então o Gúbio desce com o André Luiz para os planos umbralinos, lá para as regiões muito densas, de muito sofrimento. Eles vão, está escrito no livro, eles descem acompanhados de cães. Ainda ele diz assim, não é para que esses cães ataquem outras pessoas, mas que é para que eles tenham sensação de segurança, né? Então, eles descem com cães. Agora, eu pergunto, que cães são esses? Ah, pode ser espírito do cão mesmo, pode ser forma pensamento, ou pode ser... Não, Gúbio, que é um espírito de luz, não iria usar espíritos humanos transvestidos de figuras animais, né? Não, nesse caso, não. Bom, então, nos livros todos de André Luiz, de Emmanuel e da própria, tá cheio de casos de tudo quanto é livro. Eu já contei para vocês, né, em segredinho aqui, viu, Luiz? Não espalha, fica segredo nosso. Já está na editora, só para a torcida do Corinthians, hein, Luiz? Já está na editora um novo livro que eu escrevi sobre os animais, e vai se chamar Animais na Escola Evolutiva. Olha que título bonito, hein? Animais na Escola Evolutiva, segundo obras de André Luiz. Está cheio, meus amigos, de relato de animais no mundo espiritual, né? A evolução dos animais. Mas é escola, não é escala evolutiva, é escola evolutiva, expressão de Emmanuel. Quando eu li essa expressão, eu fiquei assim, seduzida por essa ideia, né, de escola, porque a escola da vida é mesmo uma escola com lições que nos permitem evolução, né? Tanto para nós, seres humanos, quanto para os animais, para as plantas, para tudo, né? Eu gostei muito, então eu coloquei Animais na Escola Evolutiva, segundo obras de André Luiz. Nossa, esse livro aí, eu acho que ficou bom, viu? Vamos lançar o livro. Mas só tem um livro antes, não tem, doutor Ivênia? Tem o 2, tem a alma dos animais e tem a questão espiritual dos animais. Bom, então, meus amigos, responderam essa pergunta aí. Depois que os animais morrem, acontece o quê? O espírito dos animais sobrevive. Vocês podem ir também na questão 597 do Livro dos Espíritos. Lá tem a pergunta que Kardec fez aos espíritos, que é assim: a inteligência dos animais, que lhe permite uma certa liberdade de ação, dado o fato de que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente do princípio da matéria? Sim. A resposta é positiva, sim. Esse princípio espiritual inteligente sobrevive, não só existe, como ele sobrevive à morte do corpo físico. Aí, meus amigos, eu conto a história no livro, A Questão Espiritual dos Animais, de um caso vivenciado por Chico Xavier. Esse caso está relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schuber, e ela conta o seguinte, que lá na década de 1950, Chico tinha um cachorro que se chamava Lorde. Essas histórias do Chico estão cheias de histórias do Lorde. Então, ele escreveu uma carta, o Chico escreveu uma carta a Vantuil de Freitas, que então era presidente da Federação Espírita Brasileira, desculpa, me deu soluço, espera aí. E contando o seguinte, que o Lorde estava doente, muito velho, e morreu. E ao morrer, o Chico viu o espírito do seu irmão José, que já tinha morrido uns anos antes, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Meus amigos, vocês já pensaram a beleza dessa cena? Que coisa, né? Devia ser.
Aí o Chico ainda continua assim: nos meses que se seguiram, quando José vinha ter a minha presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Ou seja, esse caso de Chico Xavier confirma a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Vou repetir, que diz que não só os animais têm um espírito, o chamado princípio inteligente ou princípio espiritual, mas também que ele sobrevive à morte do corpo físico. Olha que coisa linda, né? Maravilha, muito bonito. Bom, a pergunta seguinte, você tem alguma coisa a comentar sobre essa questão aí, Luiz? Não, só estou ouvindo. Estás ouvindo, só. Agora, hoje ele amanheceu com o espírito lusitano, viu? Eu estou estudando, doutor Ivênia. Então, mas lá em Portugal não se usa o gerúndio, viu? Você fala, estou estudando? Não, estou a estudar. Ah, estou a estudar. É a estudar. Lá eles não falam o tal do gerúndio, é estudando, falando, dormindo, não. Estou a dormir, estou a estudar, estou a isso, estou aquilo. Eles não gostam do gerúndio. Aliás, eu tenho o marido de uma sobrinha, ele estava em Portugal e ele estava num café, tomando café lá, teve uma passeata, o pessoal fazendo um protesto. Aí ele perguntou, falou, o que é isso aí? Ah, é um protesto contra o gerúndio. Ele falou, protesto contra o gerúndio, geralmente faz protesto político, né, Luiz? É porque, olha que coisa interessante, meus amigos, porque as novelas brasileiras, que são, assim, fantásticas, né? Tem novela que é fantástica. Há muito tempo que eu não assisto mais. Hoje em dia tem algumas que não estão me agradando, mas teve já novela que era muito bonita. Então, Portugal é um país que assiste muito as novelas brasileiras. Só que nós falamos o gerúndio. A gente fala, estou falando, estou andando, estou chegando. E eles não querem. Então, eles estavam fazendo um protesto para dublar as falas que teriam gerúndio, em vez de falar estou caminhando, estou a caminhar. Estou falando, estou a falar, e assim por diante, né? Que interessante, hein, Luiz? Fazer uma passeata de protesto contra o gerúndio. Não pode falar, eu estou a estudar? Não pode, né? Eu estou a estudar. Bom, mas fazer um protesto só por causa de uma... de um gerúndio, mas para eles é importante, é uma coisa da língua, né? Do idioma. Tanto que, por exemplo, aqui no meu computador, tem aqui embaixo nos ícones, tem a língua. Aí eu ponho lá, português tem duas opções, português de Portugal ou português do Brasil. Porque tem algumas diferenças, né? Um dia, a última vez que eu estava em Portugal, foi em 2023, com a minha filha, nós estávamos numa praça de alimentação no shopping, e estava lotado, e tinha uma mesa comunitária, assim, comprida, que sentam várias pessoas, a gente sentou ali. Daí a pouco chegou um casal com um menino de uns 10 anos, assim, e eu conversando com a minha filha, eu olhava com o rabo do olho, e o menino estava assim, prestando atenção em nós, na nossa conversa, né? Aí eu peguei, parei, olhei para eles assim, e disse, você está gostando do nosso sotaque? Aí ele ficou meio assustadinho assim, e falou assim, é diferente. Aí começamos a conversar com os pais ali, tudo, né, de uma maneira muito cordial. Eu falei, o que você está estranhando na nossa conversa? Aí a gente falou umas coisas, aí eu falei, vamos escrever? A gente também estranha umas coisas da língua de vocês, né? Então, eu peguei o meu caderninho de anotações e a gente ficou conversando e fizemos uma lista, assim, das coisas, né? Por exemplo, lá eles falam crianças são miúdos, cuidar dos miúdos. Então, Luiz, você está cuidando aí da sua miúda? Tá dando... A miúda está deixando de mais cabelo branco. É a netinha dele, né? É a miúda. A minha miúda arteira. São os miúdos. São coisas muito interessantes, né?
Então, tem uma porção de palavras. Algumas são, assim, muito parecidas, outras são muito diferentes. Bom, então, meus amigos, essa é a questão, o que acontece com os animais depois que morre o corpo, né? Outra pergunta em seguida, olha. Reencarnação animal. Os animais progridem pela reencarnação como nós, seres humanos? Sim. Eles têm um espírito que sobrevive à morte do corpo físico e reencarna. Então, no livro dos Espíritos, eu posso citar para vocês duas questões que falam da reencarnação dos animais. Uma está no livro dos Espíritos, questão 601. É exatamente essa pergunta que Kardec fez aos espíritos. Os animais progridem, evoluem pelo processo encarnatório como nós, seres humanos? Sim, os animais também progridem. E na questão 599 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta mais interessante ainda, que diz assim: os animais podem escolher a espécie em que prefeririam reencarnar? Eu fico pensando, por exemplo, se a minha gatinha lá, aliás, não é minha, os meus animais que já morreram, não peguei mais nenhum. Mas, quando eu estou em São Paulo, a gata da minha filha, que mora ao lado, quando eu levanto de manhã, ela já vem, eu compro leite só para dar para ela, porque eu não tomo leite, e aí ela deita no sofá e fica lá. Eu falo, aí às vezes ela fica de barriguinha para cima, assim. Eu falo, quando essa gata morrer, porque ela já não é, ela já é meio idosa, eu falei, no que será que ela vai reencarnar? Aí eu fico pensando, se ela pudesse escolher, será que ela ia escolher reencarnar numa onça pintada, hein, Luiz, né? Mas os espíritos respondem, não, os animais não têm capacidade, não têm o livre arbítrio, que é a livre escolha, ainda suficientemente desenvolvido para isso. Agora, então, os animais não têm livre-arbítrio? Têm, eles têm livre-arbítrio, quer ver? Deixa eu pegar minha cola aqui. Eles têm livre-arbítrio na questão, deixa eu ver aqui, onde que está aqui o livre-arbítrio. Assim, na questão 595 do Livro dos Espíritos, tem essa questão. E Kardec fala, os animais têm livre-arbítrio, mas ele é limitado à sua vida material, à sua sobrevivência, à reprodução da espécie, essas coisas. Agora, qual é a diferença do livre-arbítrio do ser humano em relação aos animais? É a questão moral. Você lembra, Luiz, no programa passado eu falei dessa questão moral, né? Que estavam os alunos aí. Aí alguém pergunta, mas o que significa essa questão moral? A questão moral, ela implica nos chamados valores morais. O que é um valor? Valor é alguma coisa que para nós tem importância. Por exemplo, a família é um valor? A família para você é um valor, Luiz? Quer dizer, está lá. A chamada ordem de valores, meus amigos, que todos nós temos, é assim, quando o Luiz falou quer dizer, na lista dele, a família como valor está lá no começo, não está no fim. Por exemplo, a vida do seu filho, da sua neta, da sua esposa, da sua nora, é um valor, a vida deles? Não é valor que você fala de valor, não. É um valor. Não é valor monetário, eu estou falando de valor moral. Moral, justamente. Então, é claro que a nossa vida, a vida da família, a vida de todo mundo, né, dos animais, é um valor lá em cima, né, como disse o Luiz. Agora, é o valor para você sempre estar numa ótima condição financeira? Você fala, é bom, tá, mas não está lá em cima, tá lá embaixo, mas está, né? Você manter um padrão, então é bom, mas também, se de repente der uma escorregada ali, passar uns meses aí com dificuldade, isso não vai interferir significativamente na sua vida se for um valor que tem um peso relativo, né, Luiz? Quer dizer, eu só vou estar bem se eu tiver num carro zero, se eu tiver numa casa com conforto. Não, também não é assim, né?
Então, nós temos a nossa ordem de valores. Então, o que diferencia a capacidade de livre-arbítrio, de livre escolha dos animais em relação a nós, seres humanos, é a questão moral que implica em valores, né? Que implica em valores. Essa coisa de implicar a nossa escolha em valores, ela tem a ver com a responsabilidade das nossas escolhas, não é? Porque, assim, será que o ser humano é responsável por todas as suas escolhas? Claro, né? Até no programa passado eu citei uma frase de Chico Xavier que ele dizia assim, o ser humano tem livre escolha para o que quiser. Ele pode escolher o que quiser. Agora, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Por quê? Nós somos livres para decidir, mas somos escravos de suas consequências. Porque nós sabemos a relação que existe entre causa e efeito, não é? Então, se você fala, olha, eu vou tratar bem, eu sou um cara legal, eu vou tratar bem a minha família, vou tratar bem os amigos, no caso do Luiz aí, eu vou tratar bem os ouvintes e tudo. Puxa vida, o que acontece quando uma pessoa te trata bem? Você também tem vontade de tratá-lo bem, não é? Então, é assim que a vida vai progredindo, com as nossas escolhas. Então, os animais têm escolhas. Agora, não têm escolhas que impliquem valores morais, porque eles não têm consciência para isso, né? Para decidir entre o que é certo e o que é errado. Eles têm noção, sim, porque, por exemplo, meus amigos lá em São Paulo, eu tinha, depois que eu reformei a casa, não, mas eu tinha, assim, na parede da sala que dava para o jardim, tinha toda, assim, aquelas umas 3 janelas envidraçadas e tinha uma cortina enorme que fechava tudo. Então, de vez em quando, eu tirava a cortina e mandava lavar na lavanderia. Bom, era a cortina chegar, o meu cachorro, se a gente descuidasse, ele fazia xixi na cortina. Por quê? Ele quer marcar o cheiro dele lá, e não o cheiro da lavanderia. Quando eu mandava lavar a cortina, pendurava a cortina, eu ia trabalhar, e ele escapava lá do quintal. Quando eu chegava em casa, ele não estava no portão para me esperar, ele estava quieto, moadinho assim, não estava abanando a cauda. Eu falei, ele aprontou alguma, né? Quer dizer, ele sabia que ele tinha feito uma coisa que eu não gostava que ele fazia, que era fazer xixi na cortina lavada. Né? Mas ele fazia. Doutor Oliveira, eu tenho os dois lá, né? Eu tenho o cachorro e a cachorra. Aí, a gente dá uma bobeirinha, o cachorro sobe na poltrona que a gente tem lá. Ele sabe que não. Aí a cachorra sabe que não é para subir, ela fica latindo para ele descer da poltrona. Olha, ela já está iniciando o senso moral dela antes dele, né? Porque ela não sobe. Não é que eles não têm nenhuma noção. Os animais são tão inteligentes, meus amigos, que eles começam a ter noção da questão moral. Por quê? Quando o Timmy, que é o meu cachorro, fazia xixi na cortina, ele sabia que eu não ia gostar, porque eu já tinha mostrado para ele outras vezes que não era para fazer xixi na cortina. Mesmo assim, ele fazia, né? E ele ficava lá, então, assim, amuadinho. Quando ele não vinha me esperar no portão todo alegrinho, ficava lá, coisa amuado, assim, com aquela cara de pidão, eu falava, ele aprontou alguma. Aí eu já ia na cortina e via o que ele tinha aprontado, né? Então é a questão do livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Questão 595 do Livro dos Espíritos e também a 599 fala do livre-arbítrio dos animais. Bom, então vamos para frente. Deixa eu ver aqui, o que mais que temos aqui? Os animais reencarnam, considerando que eles reencarnam, podem acabar reencontrando e convivendo novamente com seus antigos tutores. Sim,
É bem possível que sim, porque a morte tem duas coisas que a morte não mata. Você sabe quais são, Luiz? Duas coisas que a morte não mata. Um é o espírito, né? Olha, mas ele está afiado hoje, viu, gente? A morte não mata o espírito de jeito nenhum. Não mata o espírito. Então acertou já metade. E a outra? A outra eu estou pensando. A outra é o amor, é o afeto, é o sentimento. A morte não mata sentimento. Aliás, não mata nem sentimento negativo de raiva, de mágoa, também não mata, não. É. Por que que não mata? Por que que a morte não mata o sentimento? Porque o sentimento está onde, meus amigos? Está no espírito, na memória do espírito. E se não mata o espírito, o que está na memória dele também não mata, não é? Na realidade, a morte não mata uma coisa só, que é o espírito. E tudo está lá no espírito. Tudo que nós vivemos, que os animais viveram. Por exemplo, eu tinha uma cachorra, a primeira que eu tive, a Teca, essa cachorra, quando ela desde pequenininha, eu fui buscar na casa de um aluno, ele me deu essa cachorrinha, foi para casa, ela sempre foi muito, imagina, eu tinha 4 filhas que adoravam animais, vivia no colo de todo mundo. Bom, essa cachorra começava a mudar o tempo, ela entrava num desespero, numa taquipneia, sabe aquela respiração assim, curtinha, com a língua de fora. O meu é assim. E ela ficava desesperada. Eu falava, olha, essa cachorra ela tem medo de tempestade. Por que que ela tem medo de tempestade? Nessa encarnação dela agora não foi, porque ela não passou por nenhuma situação de perigo, de tempestade, de coisa e tal. Ela deve ter memória de outra encarnação. Quer dizer, eu não posso afirmar isso, né? Mas eu posso sugerir como possibilidade. Porque se não justifica de alguma coisa dessa vida, pode ser que tenha de outra vida, né? De outra vida, não, de outra encarnação, porque a vida é uma só. Quando Deus cria o ser que vai ser animal, ou planta, ou ser o que for, a vida dele como é que a gente fala? Não é eterna. Nós somos imortais. O espírito, uma vez criado, ele é imortal. Então, é assim, se não tem nessa encarnação uma justificativa, é provável, é uma possibilidade que tenha vivenciado alguma experiência em outra encarnação, que justifica isso. Aliás, tem coisas assim, tem pessoas que você encontra, a primeira vez que você vai ver, você já tem uma afinidade, você fala, nossa, eu me senti bem quando encontrei essa pessoa, tal. Tem pessoas que você nunca viu e quando você vê aquilo é meio esquisito. Aí a pessoa diz assim, meu santo não bateu. Não é, Luiz? Não é assim que fala? Justamente. Meu santo, não sei porquê, mas meu santo não bateu com aquela criatura. Talvez tenha alguma coisa do passado, né? Não se sabe, mas o importante é a gente falar, bom, se teve no passado, o passado já foi, já passou. Agora eu quero tá bem com tudo e com todos, né? Vamos para frente. Então, é isso aí, né? Então, eu estou nessa questão aqui, né? Pois é, né? O santo não bateu, tem pessoas que a gente quer ver de novo, tem outras que não. É verdade. Aliás, eu tinha uma cachorra, Tabata. Essa cachorra, ela viveu 16 anos, foi a que viveu mais. Essa cachorra, ela era tão dócil que eu falei, se entrar um dia um ladrão aqui em casa, ela vai abanar a cauda para ele, ela vai abrir a porta e vai fazer festa para ele, porque assim, era uma cachorra demais de dócil. Bom, tinha 2 pessoas do nosso convívio que quando chegava em casa, a cachorra se arrepiava toda, ficava assim com aquela cara de coisa, de assustada, de medo. Eu olhava e falei, meu Deus, o que será que essa cachorra está vendo com essa pessoa, né? Então, não sei se ela estava vendo alguma coisa assim, alguma coisa negativa, ou se era alguma memória de outra encarnação, sei lá, né? Tem um cachorro
E quando a gente recebe uma visita ou vem alguém, ele não aceita aquela pessoa lá. Uhum. Ele fica com bronca da pessoa, até a pessoa ir embora. Não aceita. É verdade, é verdade. Ou ele está percebendo alguma coisa ali, porque daí pode vir outra pergunta, né, meus amigos? Vocês falam, escuta, mas os animais, eles percebem espírito, eles veem? Sim. Vocês peguem, olha, pega, não precisa nem ir na obra espírita, vai no Antigo Testamento e põe lá na internet o caso da mula de Balaão. Lê o relato lá no Velho Testamento. Está escrito assim, que o Balaão tinha uma mula, tinha um animal, e ele estava montado nessa mula e seguindo uma coisa lá pelo deserto, lá com outras pessoas. Aí, de repente, um anjo se mostra primeiro para a mula, antes de se mostrar a Balaão. Então, lá na Bíblia, meus amigos, nem é em livro espírita, porque o Espiritismo ele trata das lições de Jesus que estão no Novo Testamento. Eu estou falando do Velho Testamento, do Antigo Testamento. O caso da mula de Balaão. Então, estou falando assim. Aí, como eles tinham armado lá na frente como é que chama aquilo? Uma arapuca? Não, como é que chama, Luiz? Assim, uma tocaia para matar o Balaão. O anjo, então, faz a mula se desviar. Estava indo assim, ele faz, a mula vira 90 graus e sai do cortejo. O que o Balaão faz? Como ele não estava percebendo, ele bate na mula, faz a mula voltar para o caminho. Aí o anjo insiste e fala, faz a mula vê o anjo, sai do caminho, o Balaão bate nela outra vez. Pela terceira vez isso acontece. Ela sai do caminho, o Balaão bate nela e faz ela voltar. Aí, o anjo faz a mula falar. Olha, meus amigos, a gente sabe que tudo, especialmente nas narrativas do Antigo Testamento, tudo é uma linguagem simbólica. Porque o anjo faz a mula falar e dizer para o Balaão, por que você está batendo em mim? Eu estou salvando sua vida. Aí o anjo vê, o Balaão vê o anjo. Então ele acredita na mula. Porque ela viu o anjo antes dele. Olha que história interessante, né? Então é assim, os animais, eles veem espíritos, ouvem espíritos e sentem a presença de espíritos. Sabe onde tem isso também na obra espírita? No livro dos médiuns, no capítulo 22. Sabe qual é o título desse capítulo? Não sei se vocês lembram. Chama-se Da Mediunidade dos Animais. Agora, o fato do animal ver espírito, ouvir espírito, sentir a presença de espíritos, será que é um fato mediúnico? Por isso ele é médium? Eu faço um comentário no final, resgatando um comentário de Allan Kardec no livro Obras Póstumas, em que Kardec diz assim, talvez não se possa considerar como fenômeno mediúnico ou mediunidade o que alguém faz por si mesmo, porque aquele que vê um espírito por si mesmo, ele não precisa da interferência dos espíritos para ver espírito, ele vê por ele mesmo. Ele está falando das pessoas, aquele que ouve espíritos por si mesmo, ele também, isso não se caracteriza como um fenômeno mediúnico, como médium, ele é um fenômeno anímico. O indivíduo que sente a presença de espíritos, faz isso por ele mesmo. Então é assim, meus amigos, quando o animal ou o ser humano tem uma vivência dessa, por ele mesmo, é um fenômeno anímico e não mediúnico. Eu vou citar um exemplo de diferença entre o que é fenômeno anímico e mediúnico. No livro dos médiuns, tem a narrativa do caso de um rapaz de inteligência muito débil, ele era quase limítrofe, e esse rapaz tinha a faculdade de desdobrar-se.
ele ficava meio assim em transe, o espírito se desdobrava, quer dizer, o espírito se desligava um pouco do corpo, e ele fazia diagnóstico, e nesse estado, ele fazia diagnóstico de doenças e passava receitas. Então, aí, um dia, ele estava nesse estado de transe, com o perispírito meio afastado, e ficou lá esperando, tinha gente esperando o diagnóstico e a receita, não vinha nada, falaram para ele, cadê a receita? E o que eu tenho? Qual é o meu diagnóstico? Ele falou, hoje eu não posso fazer isso porque o doutor não está aqui. Você percebeu, Luiz? Então, é assim, quando ele estava em estado de desdobramento, e nesse estado, um espírito que havia sido médico diagnosticava as doenças aqui dos encarnados e passava receita de homeopatia, era um fenômeno mediúnico, porque ele estava sendo médium do espírito do médico. Agora, quando ele falou, hoje o doutor não está aqui, então eu não vou fazer diagnóstico nem passar receita. Ele estava desdobrado, mas era um fenômeno anímico e não mediúnico. Mas nós temos pessoas, eu não sei se ainda tem ou não, mas nós tínhamos, era igual, não tinha aqueles médicos do passado, lá, que tinha o espírito que fazia... O Luiz está lembrando, está passando esse filme, é atual. Com o Shelton Mello, né? Chama-se O Predestinado. Pode ver pela internet, pelo Netflix. O Predestinado. Arigó foi um médium muito famoso, uma pessoa muito simples, e ele recebia o espírito do Dr. Fritz e fazia curas extraordinárias, né? E fazia operações assim com a mão. Operações, nossa, uma coisa extraordinária. Então, ele era médium, era um fenômeno mediúnico. E ele chegou a falar, doutor Ivênia, não vou, ele chegou a falar, não vou hoje operar nem fazer nada, porque o doutor ele não vem hoje. Então, tá vendo? Esse é um fenômeno mediúnico. Agora, no caso dos animais, na minha leitura, meus amigos, eu acho que o animal não tem mediunidade. Ele vê espírito, sim, ele ouve, sim, ele sente a presença, mas é um fenômeno que ele faz por ele mesmo, anímico, né? Então, é um fenômeno anímico. Mas, assim, eu ia falando, no livro dos médiuns, no capítulo 22, a partir do item, acho que é 259, tem uma mensagem de Erasto que falando disso. Ele começa assim, é sabido que os animais veem espíritos, ouvem espíritos e sentem a sua presença. Está lá. Repito, Livro dos Médiuns, capítulo 22. Pode ver. Bom, Luiz, eu estou olhando aqui no relógio, estamos chegando no final já do programa. E os animais pressentem a sua vinda à distância. À distância. À distância. Eu, quando chego em casa, eu nem parei, porque da minha sacada dá para ver onde que fica meu carro, e eles vão lá. Só que eu nem cheguei, eles já estão esperando. Eles sabem. Agora, você sabe que o que você está falando, Luiz, foi motivo de uma tese de doutorado lá na Inglaterra? Quem fez esse doutorado com esse assunto foi o doutor Rupert Sheldrake. E ele defendeu nesse doutorado a tese de que os animais, particularmente os cães, que foram os animais com os quais ele trabalhou, comunicam-se com o ser humano por telepatia. Então, é assim, ele isolou a possibilidade de ser pelo olfato, ele isolou a possibilidade de ser pelo ouvido. Então, é o que o Luiz está falando, o animal, mesmo que você vá chegar em casa num horário diferente do que você chega todo dia, ele vai saber que você está chegando. Aqui no Brasil tem um livro do Dr. Sheldrake, que se chama Os Cães Sabem Quando os Donos Estão Chegando, ou voltando para casa. E onde ele conta isso que o Luiz está falando. O animal sabe que você está voltando para casa naquela hora. Bom,
Então Olha, é isso, meus amigos. a gente Olha, falar, tem tanta coisa em questão do ano. Se você perceber, né, tem gente que... Ontem eu vi uma cena, que ainda em 2025, 26, 27, aí, ainda tem uma cena pré-histórica, uma cena que me chocou. Conta aí, Luiz. Como que você pode ter um cachorro pequenininho e colocar o cachorro no quintal, numa casinha, amarrado numa corrente? Para que você tem um animal? Qual é a vantagem de você ter um animal amarrado preso numa corrente e numa casinha de madeira? Não tem, isso aí não se justifica, né? Doutor Ivênia, o animal, hoje, não é animal, o cachorrinho, a gente tem o gatinho, para fazer companhia, é para verdade. ter uma coisa assim familiar, uma boa companhia, gostosa. Tá certo. Ali do teu lado, tá? Agora, doutor Ivênia, para quê? E chovendo. Então, quer dizer, outro caso, doutor Ivênia, semana passada pegaram um cachorro, só de pelo sujo, ele estava com mais de 6 quilos. Nossa Senhora! O cachorro estava jogado no quintal, né? Jogado no quintal e há tempo lá. Aí os filhos foram lá e pegaram o cachorro e cortaram ali todo o pelo, entendeu? Trataram dele. Então, doutor Ivênia, aí eu falo uma coisa. Para quê? Se você está vendo um cachorro ali, abandonado, na rua, e você tem dó, vou pegar para colocar na corrente, para colocar fechado o cachorro? Não adianta, né? Isso aí é muito difícil. Mas é assim, né, Luiz? Por isso que os espíritos que nos ajudam, né, a despertar essa consciência de que os animais sofrem, os animais evoluem, e nós então precisamos, devemos, é nossa obrigação a gente tratar bem, respeitar a essência desses seres, né, e conviver bem com eles. Eles dizem assim: devemos sim prosseguir na divulgação das informações. Luiz, é o que nós estamos fazendo aqui no programa. Toda bendita segunda-feira a gente vem aqui, fala. Vocês perceberam, meus amigos, que eu cito a fonte de tudo que eu falo? Então, estou falando de reencarnação, estou citando lá a questão 599 e 601. Está falando do livro Espíritos, que é questão 597. Eu cito a fonte de tudo que eu falo. Por quê? A gente manda a informação, mas cai naquilo que eu já falei, né? Quando você chega em você alguma informação ou sugestão, ou seja o que for, você tem duas opções. Ou você aceita, fala, nossa, de fato, eu preciso mesmo mudar meu jeito de tratar os animais. Você fala, não tem nada a ver. É um direito que você tem, né? Mas a gente vem aqui, não é para dizer, olha, eu sei uma coisa e vou ensinar você que não sabe. Não é isso, meus amigos. A gente aqui está trocando figurinha. Então, é assim, eu estudo muito essa questão, eu leio muito sobre isso. Tem coisa que eu vi aqui que eu falo, nossa, Luiz, acho que o pessoal do programa vai gostar de saber. Eu trago no programa para divulgar, porque é nossa função, através da rádio, divulgar informações que vão ajudar o convívio entre seres humanos e animais. Vai ser bom para todo mundo, não é? Por isso que nós temos os programas da senhora, do Enem. Claro, nem diga, tá certo. Eu queria ter mais programas, eu queria ter, aí tivesse médicos, aí que tivesse vir fazer o programa. Pessoal que né, passar isso no rádio, que esse conhecimento. O rádio é um veículo extraordinário. O rádio é um veículo extraordinário. Eu conto, meus amigos, vocês acho que já ouviram, que eu nasci, fui criada numa cidade do interior muito pequena. Naquela época não tinha
televisão, não tinha fax, não tinha nada. O que tinha para a gente se conectar com o mundo? Tinha rádio. A gente ligava o rádio, a cidade inteira ligava o rádio de manhã e desligava o rádio quando ia dormir à noite. Ficava o rádio inteiro ligado, a gente ouvia música, ouvia entrevista, ouvia o repórter Esso, né? Quando passava, aconteceu alguma coisa, entrava o repórter Esso para dar as notícias. Então, meus amigos, é isso, viu? Bom. Doutor Ivênia, vamos mudar esse tema aí? O que a senhora acha? Não é perguntas e respostas. O que nós podemos fazer? Que nós podemos falar dos animais. Estudo sobre a verdadeira natureza dos animais. Estudo sobre a verdadeira natureza dos animais, que é o que a gente está fazendo, né? Tá certo. Para me colocar no tema do YouTube, né? Tá bom, entendeu? Combinado. E doutor Ivênia tá, deixa eu falar aqui com a senhora, tá? Sim. Dia 14, vamos ver se a gente faz ao vivo, porque dia 21 é feriado, né, doutor Ivênia? Nossa, mas tem feriado aqui no Brasil, hein? Meu Deus. Não, dia 18 também é, né? Dia 18 e 21. Então, seria uma ótima a gente fazer o programa dia 14, né, doutor Ivênia? Segunda-feira, dia 14. Tá bom, eu tô aqui em Jabuticabal. Vamos fazer, sim. Vou escrever aqui no meu caderninho da rádio. Então, a senhora coloca... Nós falamos... no 14 de 4. E lembrando que o dia 30, hein, doutor Ivênia? Já está na agenda, Luiz. Olha, aqui, então, deixa eu ver. Agora a senhora marca... Aqui eu quero continuar ainda, porque eu não acabei as perguntas dessa entrevista, viu? Isso aí. E nós só podemos colocar aí que nós falamos do estudo sobre a verdadeira natureza dos animais. Eu vou pôr aqui, então, para o dia 14. Continuar. Dos animais. A partir da pergunta tal. Tá bom, pode deixar. Tá bom, Vinci. Então, a doutora Ivênia vem dia 14 ao vivo. Porque dia 21 é feriado, né? É Tiradentes. Nós temos aí Paixão de Cristo, dia 18, 20 Páscoa e 21 Tiradentes. Certo, doutor? Nossa, aliás, esses dias eu estarei em Uberlândia. Vou para lá dia 18, acho. Nesse feriadão aí. Vou lá visitar a família da minha irmã que faleceu. Não é palestra, não, né? Não, é para visitar a família, os familiares da minha irmã, que foi embora fora do combinado, como dizia o Rolando Boldrin, né? Falando fora do combinado, eu falo da minha mãe, né? A minha mãe está com 94 anos. E ela está passando por essa enfermidade. Fala tudo, mas não anda, não tem que carregar para todo lado. E ela fala que não quer morrer. Então, como ela fala que não quer morrer, Deus não leva, né? Tá, reparou isso? Não, né? Então fica aí, Guilmar. Fica aí, ó. Só se cuida, tá? 94 anos. Agora ela fica falando, e você, filho, fica meio, sabe? Fala tudo, tal, não tem Alzheimer, não tem nada. Mas ela não anda, ela quebrou os 2 fêmurs, né? Você vê o valor que para ela, a vida é um valor. Ela não quer, ela vai dormir. Pronto, e a gente tem que respeitar a vontade dela. Não quer morrer, não morre, pronto. Agora, eu tenho uma pessoa que falou de uma outra pessoa, que essa pessoa sempre fala, eu não dou certo, eu não sei o quê, não era nem para mim estar aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei o quê. Foi embora. Você não quer, então você vai embora. Foi embora. Tá bom, Luiz. Então, eu já marquei aqui. Então, faça o seguinte, ouvintes. Curte sua vida, não reclama. A doutora Ivênia falou uma coisa no programa dela. Você pode estar bem financeiramente, de repente você dá uma caída, mas se você tem saúde para reerguer de novo, né, doutora? Nossa, nem diga, porque tem uma frase que fala assim,
Não importa quantas vezes você caiu, importa saber quantas vezes você levantou, né? Porque você pode, quando você cai, você tem duas opções: ou você fica lá no chão, ou você tenta levantar. O maior valor, É. o maior valor do mundo, o que você tem é a saúde, é a honestidade. É verdade, porque aí você vive bem com todo mundo, né? E por falar em vida, esse negócio da vida, da coisa, tem um verso de um poema de Gonçalves Dias, chama-se Poema ao Tamoio, uma coisa assim. Acho que é Poema ao Tamoio. Ele diz assim: a vida é uma luta, viver é lutar. A vida é uma luta que os fracos abate, que os bravos, os fortes só pode exaltar. Olha que lindo, hein, Luiz? A vida é uma luta, viver é lutar. A vida é uma luta que os fracos abate, mas os fortes, os bravos só pode exaltar. A gente não é tão bravo assim, nem tão forte assim, né? Mas a gente faz um esforço. E sabe o que dá força para a gente? As outras pessoas, os amigos, a família. Honestidade. Né? Aquele pessoal que você vai angariando evolutivamente através da amizade, de tratar bem a pessoa, de emitir boas vibrações, de querer que tudo de bom aconteça para ela. Isso é que faz a gente ficar em conforto e também as pessoas chegam para a gente, né? Então é isso, pessoal. Doutor Ivênio, para encerrar, sábado eu fui na casa de um amigo meu, ele não é meu amigo, é meu irmão, mas eu conheço ele há 20 anos já. Sim. Né? E a gente não se larga, é assim, né? Já casou, e aí ele me chamou e falou, não, vem para cá para a gente conversar, bater papo. Eu fui lá para a casa dele, a esposa dele fez um lanche para a gente, tomamos um café. E assim, quando eu conheci ele, ele estava praticamente não estava legal, estava vamos falar na gíria, uma situação não material, mas uma situação de convivência, uma coisa que ele estava bem. Ô Luiz, eu tive um amigo que estava numa situação dessa, um dia ele falou para mim, Irvênia, lembra que eu falei para você que eu estava no fundo do poço? Ele falou, só que eu não sabia que o fundo do poço ainda tem subsolo, dá para descer mais, né? Acho que o teu amigo estava no subsolo do fundo do poço, né? E aí eu presenciei, doutor Ivênio, ali, aí foi quando eu peguei amizade, aí eu comecei a conversar muito, e a gente conversar, e aí... Ficaram amigos. Foi um amigo, uma companhia, assim, ele falou, poxa, você chegou na hora certa, na hora que eu estava mais precisando. Nem a família, às vezes, a pessoa tem vergonha de passar para a família e não tem vergonha de passar para um amigo. A família, às vezes, não percebe. A gente conversa muita coisa boa, sabe? Fala muita coisa assim boa, né? Vocês têm afinidade, né? Tem fluxo entre vocês. Tudo bem. Isso é ótimo. Isso eu tenho certeza, ouvinte aí, que você também tem um amigo desse, ou mesmo da família, ou tua irmã, ou teu irmão, né? Né, doutor Ivênio? Bom, pessoal, vamos lá. Boa semana para todos, até a próxima segunda-feira, espero que vocês tenham uma boa semana, viu? Até dia 14, doutor Ivênio. Até dia 14, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, pessoal! Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Irvênia Prada.